Está começando agora pelo Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, amigos! Entrevista, história de vida, opinião e humor. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e B8. Começa agora, Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry. Alô você, bom dia, hoje 4 de abril de 2026 e nós voltamos com o Grupo Séries, a rede de comunicação, para apresentar mais um Bom Dia, Amigos! Conosco o Rádio Séries de Nome Toque, Positiva da cidade, também a Positiva de Carazinho, Rádio CBS de Birubá, Estúdio de Itapera, Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem e WK Soluções. E essa semana, então, uma semana que passou rápida, né? Estamos no sábado de Aleluia, mas essa semana, mais uma vez, os escândalos e a farra continua. Vimos essa semana que 2 ministros que estão enrolados até o pescoço, né? Estão atolados no mar de lama da corrupção, e foram novamente atingidos. Uma nova reportagem da Globo, da Folha de São Paulo, descobriram que o ministro Alexandre Moraes viajou 8 vezes com os aviões do Vorcaro, gente. Isso é incrível. Olha a promiscuidade. O Toffoli foi lá pro Taiaiá, avião do Vorcaro. Gente do céu, até fica difícil a gente dizer que quem deveria dar o exemplo da retidão está aí envolvido com o maior bandido, o maior roubo da história. Nem aquele americano Murdoch, ele roubou tanto quanto esse Vorcaro. Essa semana, olha só, gente, o cara tinha uma namorada. Olha que tipo de que qualidade que é esse cara. Ele tinha uma namorada, ele gostava da namorada, ele dava um apartamento para a namorada. Ele gostava da outra, ele dava um apartamento. Festas grandiosas, traziam as garotas de programa de países como a Rússia, a Letônia, a Ucrânia, porque elas não sabiam falar português, e aí então poderia acontecer a festa sem que as gatas escutassem o que estava rolando lá dentro. E as farras aconteciam numa casa na Bahia que ele comprou por mais de 250 milhões. E aí você vê envolvido gente de todo o aspecto político, legislativo, judiciário, ministros do Lula, ministros da Suprema Corte, envolvidos com esse salafra, com esse bandido, e que agora pode ser que ele está tentando uma delação premiada, e se isso acontecer, explode em Brasília, né? Mas ele quer
Por incrível que pareça, ele quer continuar com o dinheiro que ele tem na pessoa física. Essa é uma das condições para a delação. Ele quer continuar com o dinheiro que ele roubou, aquilo que está na pessoa física, que não é do banco, e também quer liberdade. Ele quer ser livre. Para isso, ele vai entregar toda essa turma. Tu imagina como é que está, você que é nosso ouvinte, como é que deve estar a cabeça desse pessoal da justiça, né? Esse Supremo Tribunal, essas pessoas que de paladino, né? Os caras iam para a televisão, eu defendendo a democracia, estou defendendo o Brasil, e ao mesmo tempo estavam roubando você. Agora, por último, a gente ouviu e acompanhou aí que existe uma oportunidade também de uma criação de uma CPI do Banco Master. O que eu duvido muito, porque também está envolvido ali o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E ali nós temos vários senadores também envolvidos, né? Absurdamente, as coisas que estão acontecendo no Brasil é assustador. Essa quadrilha que assumiu o poder, né, nunca roubou tanto quanto estão roubando. O que vimos no final da semana passada, o Lindbergh e a Soraya Tronic, Soraya sem voto, né, que vai perder, está em último lugar nas pesquisas para o Senado do Mato Grosso do Sul, ela que surfou a onda do Bolsonaro e depois o traiu. E o Lindbergh podem já ficar sem mandato na próxima eleição. A Soraya é certo que não vai eleger mais. Esse Lindbergh, o Lindinho, né? Lindbergh Farinha, esse é o apelido dele hoje lá em Brasília. E esse cara detonou o presidente, o relator Alfredo Gaspar, criando um factoide, uma mentira absurda. E eu acho que é a hora de botar esses sujeitos no seu devido lugar. Então, agora, próximos dias, teremos as candidaturas sendo lançadas e o Brasil, se Deus quiser, vai procurar o caminho e vai encontrar o caminho da onde poderemos continuar ou começarmos a crescer novamente. Estamos aí, os empregos, eu semana viajei em vários locais, muitas empresas quebrando, o brasileiro está endividado, o que não deve na praça, deve para os bancos, deve nesses jogos, essas bets que estão em tudo que é lugar, né? E lamentavelmente, as pessoas, na ânsia de ganhar alguma coisa, entregam às vezes todo o seu salário, até seus bens particulares nessas bets. Bueno, misturei um pouco os assuntos, mas volto ao principal. Lula tem uma grande chance, pessoal, de o Lula não concorrer na próxima eleição, porque as pesquisas estão já, o Flávio Bolsonaro já está na frente e já se fala baixinho em Brasília de que Lula abre mão, até pelo monte de besteira que ele vem falando, né? 1h30, o Lula está sendo o camisa 10 do Flávio Bolsonaro. O Lula camisa 10, a Janja a centroavante, né? A camisa 9. Quando eles abrem a boca, é ponto para a direita. Simples assim. Vocês já imaginaram o Lula perder uma eleição que ele se acha imbatível, perder uma eleição pro Flávio Bolsonaro e ainda acontecer isso no primeiro turno? Quem tem medo. Eu acho que eles estão preocupados. E nós, aqui no programa Bom Dia Amigos, vamos dar sequência e acreditando sempre que o Brasil pode cair nas mãos certas na próxima eleição. Simples assim.
Junto comigo está a Thalita Trenepol, deixando o meu bom dia para você, né? Especial a Luísa, que está conosco aqui, faz toda a parte das câmeras que estão, né, rodando no programa, né? E a Tailine, que é a nossa, que cuida de toda a parte técnica do programa. E a Thalita aqui do meu lado, nem sei se eu vou fazer pergunta hoje, porque ela é tão amiga do nosso convidado especial, que talvez nem haja espaço para mim. Bom dia, Thalita, minha querida sobrinha. Bom dia para o senhor, para o nosso convidado que já está nos ouvindo. Daqui a pouquinho o senhor anuncia quem estará conosco, né, aqui no Bom Dia Amigos. É um prazer estar mais uma vez fazendo parte desse programa que é o de maior audiência aqui do nosso estado, que está do Brasil, porque hoje não tem fronteira, né? Nós na comunicação hoje atingimos até fora do país pessoas que nos acompanham. E é muito bom fazer parte de um programa que traz sempre personalidades para falar a verdade também para os nossos ouvintes, porque esse é o papel da comunicação. Sem dúvida, Thalita, sem dúvida. Dia 4 de maio de 2026, e eu tenho um enorme prazer de poder, nesses próximos 50 minutos, conversar com um grande amigo, um grande parceiro, que eu aprendi a gostar, aprendi a ter carinho especial e respeitá-lo pelo excelente trabalho que ele faz pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul. É uma pessoa fantástica. E eu quero, então, dar as boas-vindas em meu nome, em nome do Grupo Seres, para o meu amigo, deputado Ubiratã Sanderson. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Gilson Trenepol, ouvintes do Grupo Seres de Comunicação, porque não dá para falar agora só Rádio Seres, porque tem um grupo inteiro. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, minha querida amiga Thalita Trenepol, que conduz com maestria o Grupo Seres, a Rádio Seres, enfim. E, Gilson, eu estava aqui ouvindo o teu comentário inicial, a tua análise inicial, e é exatamente isso. Nós estamos num momento dificílimo no Brasil, muito difícil. Degradação institucional completa, ou seja, destruição das nossas instituições, e essa destruição foi premeditada por esse rapaz que está lá no Palácio Planalto, tal de Lula, que é um desqualificado, é alguém que nunca se preocupou em levar as suas ações com ética. Ele é um desmoralizado e que desmoraliza todo mundo que está na volta dele. E essa degradação institucional que nós temos assistido, seja no STF, porque nós falamos muito dos ministros do STF que estão fora de controle e são impostores com toga para obterem vantagens indevidas, mas tem uma outra instituição aí, que é o Senado Federal, que permite que esse desastre todo aconteça. Tivéssemos um Senado correto, um Senado digno, honrado, com senadores e senadoras honrados, nada disso estaria acontecendo. Então, Gilson, momento difícil que exige ainda mais das nossas figuras públicas e também da imprensa. Eu vi aqui a Thalita dizendo que o programa de vocês hoje é um canhão, porque a maior audiência no estado, neste horário, são as entrevistas e o programa que o meu querido amigo Gilson Trenepol, que eu admiro demais, e tu falou que deu aqui alguns predicados, a recíproca, Gilson, é absolutamente verdadeira. Eu tenho respeito e admiração muito grande por ti e por tudo aquilo que tu representa. Então, o cenário é ruim, é difícil, é diverso, inclusive. Não acredito, conforme tu relatou, não acredito que esse tal de Lula não concorra, porque o PT só tem ele, né? E ele mente, ele faz discursos absurdos, comete sandices, porque agora com mais de 80 anos ele perdeu aqueles freios inibitórios e agora ele não tem controle nenhum, ele fala aquilo que ele é mesmo, que ele sempre foi machista, ele sempre foi misógino, ele sempre foi
contra os pobres, ele nunca se preocupou com ética no serviço público, ele enriqueceu as custas da população brasileira nesses últimos 40 anos que ele está aí mamando nas tetas. Então, não acredito que o Lula terá ou teria essa grandeza de dizer, tô fora, não, vou cuidar da minha vida. Jamais ele faria isso. Jamais ele faria isso, porque não faz parte da índole dele. Ele, na minha percepção, é um mau caráter, e esse mau caratismo dele faz com que ele sugue do Estado brasileiro até a última gota. Mas, Sanderson, eu insisto nesse assunto porque como ele é um homem, além desses predicados que todos que você já deu, que a gente conhece muito bem aqui, mas você acha que ele, vendo as pesquisas, acompanhando que ele tem uma maior rejeição, cada dia que passa a rejeição dele aumenta, e ele teria coragem de ir para uma eleição sabendo que vai perder? Eles estão tão fora da realidade, Gilson. E a gente convivendo lá em Brasília, na Câmara, eu transito no Senado, eu tenho a percepção que eles têm algum domínio algum domínio maior do que aquele que nós já sabemos, que eles têm um domínio muito forte dentro do STF, mas que eles têm algum domínio maior dentro, inclusive, do sistema eleitoral. Só posso pensar nisso. Porque com todo o desastre que é esse governo, com escândalos de corrupção, com toda essa bandalha que está acontecendo, as contas públicas todas destruídas, ele ainda, com tanta empáfia, dá a impressão de que ele tem certeza que está blindado. Tudo pode acontecer, mas como eu sou o dono do Brasil, eu sou o dono do sistema, eu mando em todos os escaninhos do estamento público, lá no final eu vou ganhar a eleição, como sempre foi com ele. Eu não gosto de falar sobre isso aí, Justo e Thalita, ouvintes do Grupo Séries, não gosto de falar sobre a minha desconfiança no sistema eleitoral. Isso aí com esse cenário que está aí, com esse Senado, com essa Câmara, com esse STF, nós não vamos mudar. Nós precisamos mudar o Congresso Nacional para reformular, inclusive, o sistema eleitoral. Nós já falamos, já insistimos e tal, acaba até desanimando a população brasileira. Mas o fato é que, num sistema que nós temos aí, um sistema que chega, para alguns países, chega a ser até motivo de piada. Tu chegar numa urna, digitar teu voto, né, e ter que acreditar obrigatoriamente no sistema, sem ter um extrato, sem ter nada, um comprovante de voto, nem nada. Então, não estou dizendo que tem fraude ou que teve fraude, estou dizendo que eu não acredito nesse sistema. É um sistema que para mim, não impõe confiança. E com essas posturas desse sujeito lá, né, que está lá no Palácio do Planalto, eu fico ainda mais esperto, ou mais atento, mais desperto, né, para um comportamento totalmente dissociado da realidade, porque se a economia vai muito mal, né, a corrupção voltou a tomar conta e assustar a população brasileira, grandemente. E esses escândalos de corrupção, Gilson, não acontecem por acaso. E nesse dia eu estava no debate e o rapaz me falou, mas esses escândalos de corrupção aí, de Vorcaro, de Master, de INSS, aconteceriam em qualquer governo. Eu digo, negativo. Não é coincidência e não é por acaso que estão acontecendo agora, porque o Lula e a sua caterva, eles dão um ambiente favorável para que a corrupção se estabeleça e para que as quadrilhas se coloquem dentro do estamento, dentro de cada um dos escaninhos. Como é que nós ficamos 4 anos lá no governo Bolsonaro, com todos os problemas, com pandemia e tal, sem um único escândalo de corrupção? Não é nem meio, não, 0. Não teve 4 anos sem um único resquício de corrupção. Aí foi essa vara de javalis voltarem, voltou tudo de novo. E olhe lá, eu sei, tenho 25 anos de Polícia Federal, trabalhei em várias operações de combate à corrupção. Eu tenho certeza que essa turma saindo com possibilidade, com autorização de um presidente da República para investigar tudo, doa quem doer, e com um Congresso autônomo, digno, os escândalos
que estão aí adormecidos, que estão escondidos, vão aparecer ainda de forma mais evidente. Porque essa história do INSS e do Vorcaro vieram à tona por acaso, incidentalmente. Foi um acidente que aconteceu. Pelo governo, eles teriam blindado esses dois grandes escândalos. Eles tentaram blindar, inclusive, não conseguiram. Inclusive, o do Banco Master contou com uma jornalista que pôde externar, inclusive, a participação de um ministro do STF que se dizia o moralista, o arauto da legalidade no Brasil, tal de Alexandre de Moraes, mandando prender todo mundo, prendendo o presidente da República, prendendo generais, prendendo centenas de inocentes. E aí nós vimos qual era o esforço dele, por que razão ele tinha toda essa vontade, né, de tomar conta do Estado brasileiro, para dizer, eu sou poderoso, eu sou musculoso, eu tenho uma força aqui para prender quem eu quero. Então, Receita Federal, prestem atenção, faça o que eu estou mandando. Banco Central, faça o que eu estou mandando. Polícia Federal, faça o que eu estou mandando. Então, este rapaz, o tal de Alexandre de Moraes, fez um contrato espúrio para lavar dinheiro, que aquilo ali é óbvio que é tráfico de influência. A mulher dele eu nunca ouvi falar, eu sou do mundo do direito, inclusive, eu nunca ouvi falar dessa mulher como advogada. E ela fazer um contrato de 129 milhões para fazer tráfico de influência, para fazer... aquilo ali é óbvio que é corrupção. Ele não tinha como passar o dinheiro, ele não tinha como passar esses 129 milhões para a conta do cara. Ele não tem como sacar os 129 milhões, botar dentro de uma jamanta e entregar para o cara. Então o que ele fez? Não, vamos contratar a mulher do cara, faz um contrato ali milionário, já pagou 80 milhões, inclusive, e diz, não, ele é minha advogada. Só que eles não imaginavam que quando o Vorcaro foi preso tentando fugir do Brasil, a Polícia Federal pegou o telefone dele e depois, na análise do telefone, os peritos da PF viram, opa, tem um contrato aqui, ó. Vamos ver que é um contrato aqui, ó, 129 milhões. Viviane Barce de Moraes. Tá, mas essa mulher aqui é a esposa do Alexandre de Moraes. Aí esse contrato foi para a imprensa, a jornalista lá da Globo, inclusive, ela com o direito que ela tem, isso é constitucional, ela reservou a fonte e disse, não, tá aqui, ó, eu tenho um contrato, seu Alexandre de Moraes não tem nada de arauto da democracia nem da legalidade. Esse cara é um oportunista. Tá aqui ganhando dinheiro em cima do suor da população brasileira. Por isso que ele tinha tanta energia, tanta vontade de prender os velhinhos, de tirar os adversários todos da frente do Lula, né? Porque o que o Alexandre fez o quê? Foi, né, uma espécie de preposto do Lula para deixar o campo aberto para ele. Porque se nós tirarmos aí, Gilson, tira o cenário do 8 de janeiro do panorama nacional. Vamos dizer assim, ó, não tem o 8 de janeiro. Lula já teria saído há muito tempo. Eles estão montados, estão sustentados em cima desse 8 de janeiro, dessa cilada que eles identificaram como trama golpista. Eles estão sentados em cima disso unicamente, inclusive para esconder as tragédias que assolam a população, de falta de emprego, de inflação, de corrupção, de falta de capacidade de gestão, porque nós temos 40 ministérios, não tem um único ministério que entregue alguma coisa. Eu desafio, como eu estava num debate lá na Câmara dos Deputados, com o deputado, eu desafiei um deputado, eu digo deputado do PT, eu desafio o senhor me indicar um único programa que tenha saído, algum único programa positivo para a nação brasileira. Não estou dizendo programa eleitoreiro, como vocês têm lançado aí. Me dá um único programa positivo de âmbito nacional, de âmbito coletivo, que vocês têm colocado. E não soube dizer eles, não, Bolsa Família, ou não sei o que para o MST, que vale gás, pé de meia. Eu digo, não, estou dizendo programas para a nação, não estou dizendo programa eleitoreiro. Isso é compra de voto. E para o eleitor de vocês. E ele não soube dizer, porque realmente não tem. Então, um governo desastroso, uma tragédia pela qual nós estamos passando, e voltando, se Deus quiser, com todas as dificuldades,
Eu já citei aqui uma das dificuldades, que é a questão da confiança. Mas com todos os problemas que nós temos, vejam, com todos os problemas que nós temos condições de vencer as eleições presidenciais. Nós temos um candidato hoje, pré-candidato, que é Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, porque, na verdade, ele chegou até a falar, o Flávio já disse no discurso dele, eu estou aqui representando meu pai, que foi injustamente, que está sendo perseguido e foi retirado do processo. O Flávio Bolsonaro, ele está ali em nome do Jair Bolsonaro, que não pode concorrer. Temos condições de vencer com o Flávio Bolsonaro, mas também precisamos eleger um Senado digno, tirar essa caterva que está lá, essa catrefa. Isso é uma quadrilha. Verdade. Eu vi tu falando aqui em Soraya Tronic. Quem é Soraya Tronic para ser senadora da República, pelo amor de Deus? É verdade. Thalita, vamos aos nossos patrocinadores, por favor, porque a conversa tá boa e quando tu escuta, tu vai entendendo o que está acontecendo em Brasília, né? E o que o país está sofrendo e quem se apossou, se adonou do país. Estamos nesse sábado, dia 4 de abril, conversando com o deputado federal Biratã Sanderson, sempre, é claro, com o oferecimento de Roda Forte, soluções em rodas para a indústria de todo o Brasil. Gráfica Grapel, mais vida, seus impressos. Plante Agro, concessionária Estara para Carazinho, Santa Bárbara do Sul e região. Sicredi, seguros no Sicredi, proteção gigante para você e para sua família. Metalúrgica Metaura, seu futuro feito em aço. Foquin, segurança, tradição há 79 anos, presente no campo e na indústria. WK Soluções em rotomoldagem, pensou em cauda pronta, pensou WK e BH. Reinventar o futuro agora. Rádio Estúdio de Itapera, CBS de Carazinho, CBS de Birubá, positiva de Carazinho, positiva de Não Me Toque, sedes 1440, conversando neste sábado com o deputado Biratã Sanderson, amigo da casa, amigo especial da gente. Sanderson, e essa pizza na verdade foi uma grande CPI, mas ela não conseguiu produzir nada, assim, chegou ao relatório, mas foi lá a turma do PT, a turma da esquerda, e venceram, não teve como o relatório ser votado. Quem é os líderes da esquerda que criaram esse ambiente e que levaram a CPI apesar de ela ter mostrado muitas evidências, né? E o Careca tá preso, o Lulinha tá no jogo, o irmão do Lula tá no jogo, mas o PT não queria isso, mas toda hora tu via lá o Pimenta, fulano, nós estamos... Como é que era essa brincadeira lá, de verdade? Como é que era esse teatro? Pois é, Gilson, exatamente isso. Virou um teatro aquilo, porque um instrumento constitucional, porque a função do poder legislativo qual é dentro de uma democracia? Legislar e fiscalizar. Então as CPMIs estão dentro do rol das fiscalizações. Isso não é por acaso que foi colocado na Constituição, e não é só o Brasil que adota, a maioria dos países adota esse tipo de instrumento para que o parlamento, que representa a população brasileira, em situações especiais, apurar, investigar. Não é condenação de ninguém. É apuração. Investigar, verificar. O fato aconteceu? Ou os fatos aconteceram? Eles são criminosos? Quem são os autores? É isso, a identificação dos fatos e da autoria delitiva. E depois vai para o Ministério Público, que denuncia ou não, e quem julga é o Poder Judiciário. Quando tu vê, então, esse exército do mal, é um exército do mal, né? Liderado aí, tem vários líderes. O líder maior deles está lá dentro do Palácio do Planalto, que é esse sujeito aí, o tal de Lula da Silva. Claro, depois ele tem um monte de seguidores ali na sua volta, Zé Dirceu, enfim, Gleisi Hoffmann, né? Esse rapaz aí, o tal de Lindbergh Farias, eu digo, é uma caterva. Caterva é uma vara, né, de lobos ou de javalis, enfim. Destrói, são destrutivos, eles não constroem nada, eles só, né,
mordem, arrancam o esforço laboral da população brasileira. E a CPI, então, recebeu esse comando. Não é para investigar. Não é para investigar, porque se investigar, vai aparecer ali, né? Como já apareceram, o entorno de Lula da Silva, o entorno da esquerda destrutiva. Apareceu o tal de... O filho do Lula tá foragido, tal de Lulinha. O irmão do Lula lá, né? O vice-presidente de um sindicato atolado até o pescoço na roubalheira dos aposentados, tal de Frei Chico. E tu vê, Justo, é isso que eu digo. A hipocrisia desses porcos, desses javalis, a hipocrisia deles é tão grande que eles têm um desplante e daí ainda fazer discurso dizendo, não, nós somos o governo do povo pobre do Brasil. Pobre população brasileira que muitas vezes não tem instrução ou não tem nem tempo, porque trabalham de sol a sol, de se inteirarem. Se fossem ter instrução mínima, jamais votariam em deputado da esquerda, jamais votariam em senador da esquerda, jamais votariam num presidente da República da esquerda. Porque são exatamente aquilo que eles dizem, não, porque eles não são exatamente aqueles que eles dizem que são. E aí fizeram, então, aquela pantomima toda. Claro, a esquerda não teria os votos, precisou contar de outros votos ali, do tal do Centrão, que também é deletério. E aí esse grupo tiveram votos suficientes para derrubar o relatório, com todas as evidências. E não são evidências indiciárias, viu? São provas concretas, provas materiais. Né? O relator, um homem que foi promotor de justiça, com grande capacidade ética, moral e intelectual, Alfredo Gaspar, ele apontou ali elementos concretos de prova, dizendo quem são os autores da roubalheira, da tungagem dos nossos aposentados. E aí não derrubaram o relatório. Então, este deboche, Gilson, deixa muito claro a necessidade que nós temos de passar a limpo o Brasil. A Lava Jato, lá em 2014, 15, 16, veio e tinha o objetivo de lavar, como o próprio nome diz, lavar, né? Tirar esse lodaçal todo que transformaram o Brasil, que virou uma pocilga, infelizmente. Mas o sistema se organizou e desfizeram toda a Lava Jato. Não tem um preso por corrupção atrás das grades. Vários deles, inclusive, tiveram lá mala de dinheiro, pacote de dinheiro, caminhão de dinheiro. Os valores foram até devolvidos em algumas situações por ordem desta Suprema Corte Brasileira, que hoje é uma vergonha nacional. Só o Toffoli devolveu 10 bilhões, né? Perdoou a multa da JBS, né? Que era réu, confesso, e fez um acordo de leniência e falou, vou devolver 10 bilhões. Sanderson, já vamos dar uma voltinha aqui rapidamente nos patrocinadores, né, Thalita? Sempre estão conosco a B8, a WK Soluções do Enroto Moldagem, de Vitor Greff, a Fokken de Panambi, os melhores pivôs você encontra na Fokken, Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço, Sicredi é ter com quem contar. Plante Agro, concessionária Estara para Carazinho e toda a região, promoção especial agora de plantadeiras de inverno. Procure conhecer a melhor plantadeira de inverno, a Guapa. E a Roda Forte, que fabrica rodas agrícolas e industriais para todo o Brasil. Estamos neste sábado com o deputado federal Biratã Sanderson pela cadeia de rádios do Grupo Séries de Comunicação, Rádio Séries 1440, Rádio Positiva 90.9 de Nometoque, Rádio Positiva 100.3 de Carazinho, Rádio CBS 93.1 de Ibirubá, Rádio Estúdio 101.3 de Tapera. Sanderson, como é que você está vendo essa corrida para a presidência do Brasil, sabendo que o Caiado entrou, que o Zema deve entrar, que a esquerda deve focar em cima somente do Lula? Como é que você está vendo essa corrida ao Palácio do Planalto? E o Flávio, né, que eu esqueci. Sim. Eu tenho dito, Gilson, que sem união e organização as nossas chances diminuem muito. E como nós temos um limite muito pequeno
limite nosso ali é de 3, 4 pontos percentuais. Se nós não tivermos essa compreensão e termos esse espírito de união com a organização, sinceramente, a esquerda vai voltar, vai continuar. Seja com Lula, porque a esquerda, ela é pragmática, e se lançarem a presidente da República um cone, a esquerda vota fechado no cone. A direita sempre quer escolher um super-homem, um super-herói, sei lá, alguém com todos os poderes e com só virtudes e nenhum defeito. E o ser humano tem virtudes e defeitos. Por isso que a gente, muitas vezes, acaba perdendo a eleição no Congresso Nacional, inclusive, Senado e Câmara, e acaba também perdendo, como foi a última eleição, o Jair Bolsonaro. Um homem que fez, meu amigo, teu amigo, Gilson, um homem que fez um governo escorreito, correto, dedicado e focado em combater a corrupção e não permitir nenhum escândalo de corrupção, como graças a Deus não aconteceu, 4 anos sem nada, e com pandemia. Tu imagina um governo como esse que está com pandemia, com 850 bilhões, porque o orçamento extraordinário que nós aprovamos lá naquela época para enfrentar a pandemia era de 850 bilhões. Nós mandamos dinheiro para todas as prefeituras, para todos os hospitais do Brasil, para todos os estados brasileiros também, né? Então, tu imagina hoje, com Lula, com Haddad, com essa turma, com Gleisi Hoffmann, tivessem eles administrando esse valor, o que teria acontecido? E se nós não tivermos união, organização e espírito de coletividade, para nós acharmos uma maneira, né, de chegarmos no segundo turno unidos, não vai ser fácil. Eu sei que o Zema é candidato a presidente, que não abre mão, o Caiado, que já está presidente, não abre mão, aí tem o Flávio Bolsonaro, que é o meu candidato, o nosso pré-candidato agora, né, e que, aliás, está indo muito bem. Tem todas as vezes em que o Flávio tem se manifestado, inclusive semana que vem estará em Porto Alegre, todas as vezes que o Flávio tem falado sobre diversos assuntos, ele tem se postado muito bem, com equilíbrio, com firmeza e com vontade de devolver o Brasil aos brasileiros. Agora, mais do que isso, mais do que união e organização, nós precisamos também entender que não é uma simples eleição. Este processo pelo qual nós vamos passar agora, daqui 4, 5 meses, será a eleição mais importante dos últimos 40 anos. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Porque agora o Senado, por exemplo, elege 2. Se, por exemplo, a esquerda ou alguém que não seja comprometido com o Brasil vencer as eleições do Senado, eles vão ficar 8 anos com Davis Alcolumbre da vida mandando no Brasil. Eles vão, até o Davi pode ficar, mas eles acham alguém com um perfil deletério como desse rapaz para ficar lá mandando, né? Aí o STF protege o Senado e o Senado protege o STF, que protege o presidente ladrão de plantão. Por isso eu tenho dito, é a eleição sim mais importante dos últimos 40 anos. Elegermos 2 senadores, por exemplo, elegermos 2 senadores dignos, honrados, em cada um dos estados, não é opção, é um dever. Elegermos uma Câmara dos Deputados, com deputados federais, homens e mulheres comprometidos com o interesse da população brasileira, hoje é fundamental. Não é só eleger o presidente, é eleger o Congresso Nacional. Eu estou lá dentro, Justo sabe, nunca tinha concorrido nem a síndico de prédio, fiquei 25 anos na Polícia Federal, antes 5 anos no Exército. E nesse meu 8º ano lá na Câmara de Deputados, posso asseverar, é uma convicção minha. Quem manda no Brasil hoje, nesse sistema, é o Congresso. O presidente da República, o máximo que pode fazer é corromper, como o Lula faz. Corrompe agora, parece que provavelmente também vai comprar os senadores para aprovar o tal de Jorge Messias. Esse cara não tem a menor condição, não tem conhecimento jurídico nenhum. É um militante de esquerda. E mais do que um militante, é um capacho da esquerda. É um
um servil de Lula, vai ir por STF para submeter-se a todas as ordens e toda e qualquer ordem, tipo de ordem, a toda e qualquer espécie de ordem que o seu chefe Lula lhe der. E o Senado vai reprovar? Claro que não. Eu sei que nós sabemos que o Davi Alcolumbre já negociou tudo, já está tudo negociado. Já está tudo negociado com o Lula e os parceiros do Lula, porque o Lula tem parceiros do mundo empresarial, Gil, sabe disso, é um grupo aí de proteína animal que faz e acontece, né? Então, precisamos ter, neste momento, união, sermos pragmáticos para, aqui no Rio Grande do Sul também, elegermos um governador com capacidade de gestão e com coragem e honestidade para nunca se vender para o sistema. Nós temos um candidato aqui agora já, meu amigo, deputado federal. Eu ia te perguntar agora. Pré-candidato Luciano Zucco, que eu conheço, sei que é um homem correto. Sanderson, eu ia te fazer essa pergunta agora. No Brasil, nós estamos enxergando que a importância, nunca se pensou tanto na importância de um senador, nós botarmos um senador que vá lá para o Senado e não se venda ao sistema, né? Porque a gente vê que muitos daqui saem e depois, chegando lá, eles se transformam, se corrompem, vão para o lado da onde está mais fácil. Mas aqui no Estado, fala-se muito que o preto pode não concorrer e vir de cima a ordem do presidente do partido, o ex-prefeito o Edinho Silva, ex-prefeito de Sorocaba, que é o presidente do partido, que o PT, que o preto abra mão da candidatura dele para a Juliana Brizola, para eles formar uma grande frente. No centro nós teremos o Gabriel e provavelmente o Hernani Polo, e na direita essa semana então confirmou pré-candidatura a Kovács, como é que é o nome dela? A Kovács, a esposa do Kovatão, né? E mãe do Kovatinho, que ela está sempre eu vou lembrar daqui um pouco o nome dela. Ela será a vice do Luciano Zucco. Qual o prognóstico seu em relação ao Rio Grande do Sul? Gilson, o Rio Grande do Sul pode muito mais, né? Eu acompanhei nesses últimos 8 anos a partir de Brasília, mas eu não sou o fiscal do governador são os deputados estaduais. Eu fiscalizo o presidente da República lá em Brasília, mas eu, obviamente, cidadão gaúcho, vivo aqui, fiquei muito atento às ações do nosso governador aqui, Eduardo Leite, e vi que o Rio Grande pode muito mais. Tem que se impor. O Rio Grande do Sul tinha um protagonismo gigantesco lá em Brasília e perdeu, porque temos um governador fraco. Ele é bom de discurso. De discurso ele é um gigante. Fala que faz e acontece e tal, mas de ações concretas é um fracasso. Por isso, o deputado federal Zucco, meu amigo Luciano Zucco, que lá em Brasília caminhamos juntos esses últimos 4 anos, tem todas as condições de mudar o cenário gaúcho, seja na economia, seja na segurança pública, seja na indústria, no comércio, na infraestrutura. E o Zucco tem essas condições. Não vejo essas condições, por exemplo, independente de questões políticas. Eu não vejo essa energia, essa capacidade intelectual nas duas figuras da esquerda aí, tal da Juliana Brizola, que nem sei qual é a profissão dela. Eu desde piá, vejo falar na família Brizola sempre como mamadores de teta do estamento público. Como também não vejo capacidade nenhuma no tal de Edgar Preto, que também, desde criança, eu ouvia falar da família Preto, Adão Preto, enfim, também como mamadores de teta, né? E o Gabriel Souza é a continuidade do governo Eduardo Leite. Eu não quero um governador fraco, sem coragem para enfrentar. Veja, nós estávamos na enchente agora. Aí quando vi uma notícia, o governo federal Lula da Silva nomeia como interventor Paulo Pimenta, o deputado federal Paulo Pimenta, vai ele que vai mandar agora no Rio Grande do Sul com relação às enchentes. Tudo que for com enchente é ele.
alijando o governador do estado, Eduardo Leite. E o governador ficou quieto, cara. Como é que um governador do estado do tamanho do nosso vai aceitar que alguém tipo Paulo Pimenta venha para dizer, não, agora eu que mando aqui? E ele aceitou calado, quieto. Então, nós precisamos de um governador forte, com coragem para fazer o enfrentamento. Tem várias situações que precisam ser enfrentadas aí. E o Zuco, na minha observação, conheço ele, tem maiores condições que todos os demais, todos. Pode reunir todos ali, né? Quem tem as condições gerais e completas de montar uma equipe, de fazer um estado enxuto e respeitado novamente, é o Zuco. Mas, mais uma vez, dependemos de união e de organização, né? Tem segundo turno que dá para resolver, né? Eu acho que o segundo turno vai ir uma chapa da esquerda e Luciano Zuco, que é do PL. O PP vai indicar a vice, Silvana, hoje seria Silvana Covatti. Isso aí. Silvana Covatti, ela é deputada estadual, já foi presidente da Assembleia Legislativa, e ela seria a vice. E a chapa majoritária nossa, então, é Luciano Zuco, governo, PL, Silvana Covatti, do PP, e os dois senadores, Sanderson, do Partido Liberal, e Marcel Van Hatten, pelo Partido Novo. E este é o nosso time majoritário para indicarmos novos rumos, tanto para o Rio Grande como para o Brasil. Sanderson, primeiro aos nossos patrocinadores, depois uma pergunta para o Sanderson. Tá? Sem dúvida. Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Como pré-candidato a senador, amigo Sanderson, qual é que é a tua... o que você vai procurar, a linha que tu vai seguir aí no Senado Federal, se eleito for? Justo, até a semana passada eu fiz uma espécie de um card de resumo e publiquei nas minhas redes, dizendo quais são as minhas pautas. A Thalita, que me acompanha, deve ter visto. E o Justo também, não sei se é muito do Instagram, mas eu publiquei. Quais são as minhas pautas? Botei ali 10 pautas, né? E uma delas, que não está em ordem ali, uma delas é restabelecer a normalidade democrática no Brasil. Porque hoje nós não vivemos numa normalidade. Quando nós temos uma Suprema Corte, um STF, que não está nem um pouco preocupado em garantir direitos, em garantir liberdades, como direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Ao contrário, a missão do STF hoje é perseguir opositores. E quando nós temos dois ministros, pelo menos dois ministros, que se fosse o Brasil um país sério já estavam presos, essas duas figuras que foram apontadas aí como envolvidas em escândalos de corrupção, que são Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que eles teriam que ter sido afastados já, para que pudessem serem submetidos a uma investigação. Aliás, se me permitir, Gilson, eu encaminhei uma representação ao CNJ, pedindo que o CNJ os investigasse no âmbito administrativo, já que eles são juízes. O CNJ foi criado em 2005 por uma emenda constitucional para ser o órgão de controle externo da sociedade brasileira dentro do Poder Judiciário. Qual foi a resposta do CNJ? Não, o CNJ foi criado para correcionar os juízes, todos os juízes do Brasil, menos os do STF. Ou seja, pois é justamente esses juízes que têm que ser correcionados agora. Porque um juiz de primeiro grau é correcionado pelo juiz de segundo grau, pela Corregedoria do Estado. Um juiz federal é correcionado pelo Tribunal Regional Federal. Quem é que correciona os ministros do STF? Ninguém. Então, para mim, como senador, é inegociável. Não tem o que vai me arredar de nós, junto com um time novo que vai chegar lá, de senadores, tenho certeza, aqui no Estado, eu e Marcel Van Hatten, para mim é inegociável reestabelecermos a democracia constitucional brasileira, que hoje está no lixo. O Senado não faz porque está comprometido com o STF, e o Senado e o STF protege o Senado, porque muitos ali respondem por corrupção, inclusive o presidente do Senado Federal. Agora, claro, eu tenho pautas próprias, quem acompanha meu mandato sabe. Eu procuro sempre
prestigiar e priorizar muito a segurança pública do Brasil, que está em caos. As facções tomaram conta do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Quando eu ouço, às vezes, o governador fazendo discursinho leviano, não, é o melhor segurança pública do Brasil. Isso é mentira, isso não é verdade. As facções estão tomando conta. Aí não me toque mesmo, eu vi eventos de faccionados se matando. Vários lugares do interior aí, faccionados, entrando em guerra. E vamos lá. Nós estamos agora com janeiro, fevereiro, março, início de abril. 3 meses, 30 feminicídios. E o cara tem a capacidade de dizer, não, a segurança pública do Rio Grande do Sul é melhor. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Eu conheço segurança pública. Então tem muito o que melhorar na segurança pública também. Âmbito nacional. Olha a depravação que virou, a tragédia que viraram as nossas universidades públicas federais. Por favor, né? Eu vejo às vezes aqui na imprensa ou nas redes sociais a reitora da URGS fazendo dancinha ali, né? Parece uma criança de 5ª série. Preocupação zero em formar profissionais qualificados. A preocupação deles é formar ideólogos, formar militantes. Então tem muita pauta. As pautas são, diversas, são várias pautas que nós precisamos tocar lá no Senado Federal. E quem sabe fazer uma grande reforma constitucional. Não vamos fazer uma nova Constituição? Eu acho que até não precisa. Vamos fazer uma grande reforma. Começando com a moralização no Estado público. Moralização dentro da máquina pública. Olha a dificuldade que é fazer com que tem um teto constitucional remuneratório, por exemplo. O teto é o salário do ministro do STF, que é 44 mil. Pô, é um baita no salário, imagina, 44 mil reais. Mas não basta. Eles querem ganhar 100 mil, 150 mil, 200 mil. Notadamente naqueles poderes que ninguém pode controlar. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, estatais públicas. Por que numa estatal tem presidente que ganha 200 mil por mês? Mas tu não quer ir para estatal? Fica na iniciativa privada. Então, esses abusos todos fazem com que a população brasileira hoje tenha perdido as esperanças e nós precisamos restabelecer essa vontade de sermos brasileiros, ou de ser brasileiros. Essa vontade que nós já tivemos, hoje não temos mais, produto de várias legislaturas patifes que tiveram no Congresso e produto de vários patifes que estiveram também à frente dos governos federais e também, aqui no Rio Grande do Sul, dos governos estaduais. E eu chamo a atenção, mais uma, para concluir, Gilson, Senado Federal do Rio Grande do Sul. Senado Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos 6 candidatos. 2 de esquerda, 2 de centro-esquerda e 2 de direita. Né? Ou um de centro, um de centro-esquerda. Que o Germano Rigoto é de centro-esquerda. MDB, inclusive o Rigoto parece que até é conselheiro do governo Lula. Né? O Frederico Antunes é de centro. E os 2 de esquerda. Se nós botarmos aqui no papel, nós vamos ter 4 pré-candidatos, temos 4 candidatos ao Senado que vão tirar voto só no campo da direita. Muito provavelmente vão com isso, se os eleitores de direita não estiverem espertos em quem votar, vamos eleger Manuela Dávila e Paulo Pimenta. Então, mais uma vez, nós precisamos estarmos atentos a isso tudo. E se quisermos um Brasil melhor, fazermos as escolhas corretas. Para depois não reclamarmos, mas eu botei o fulano. Óbvio, né? Se o cara, tá ali com rabo de jacaré, bico de jacaré, boca de jacaré, pele de jacaré, pata de jacaré, tu quer que o cara seja um coelhinho de Páscoa? Um coelhinho branco? Não, é jacaré. Essas figuras que eu falei são jacarés. Agora vai chegar, mas ele disse que era contra a esquerda e eu voltei. É óbvio que essa turma vai chegar lá para sentar no colo do sistema e passar pano no STF. Então, cenário difícil, mas nós temos condições, Gilson e Thalita, nós temos condições de entregar um Brasil melhor, desde que a gente tenha essa compreensão
de que neste momento não dá para errar mais. Sanderson, o senhor tem uma trajetória muito ligada, como mencionou, inclusive no programa aqui no Bom Dia Amigos, à área da segurança pública. A gente sabe também que o senhor é pré-candidato ao Senado. E como que o senhor pretende equilibrar essa pauta tão importante da segurança pública com outras demandas que também são urgentes, como saúde, desenvolvimento social, educação, se eleito como senador? Infraestrutura também, né? Também infraestrutura, que é uma dificuldade logística também aqui do Estado, né? Pois é, não. Com as pautas federais, que o senador da República tem influência, mas ele não tem condições de fiscalizar as ações do governador. Ele pode fazer até pressão para que os deputados estaduais façam a fiscalização, para que o Tribunal de Contas do Estado faça. Mas, âmbito nacional, vamos lá, Thalita. Se nós conseguirmos, isso é vontade política, é priorização política, conseguirmos diminuirmos a máquina pública que está muito inchada, com 40 ministérios. Eu não sou contra programas sociais. A maioria dos países do mundo possuem programas sociais. Agora, eu sou contra utilizar programa social como um fim em si mesmo, como uma máquina de construir voto, como faz hoje o Lula e a esquerda. Essa cartilha era mesmo usada lá na Argentina pelos Kirchners, parceiros do Lula. O Milei chegou e disse, não, só um pouquinho. 40% da população não paga energia elétrica. 50% da população ganha algum tipo de bolsa social, aí não dá. Vamos restabelecer, organizar a casa, pagar as contas, atrair novos investidores do estrangeiro que fogem desse tipo de política, e depois nós vamos ver como fazer para proteger toda a nação como um todo. É isso que nós temos que fazer aqui. Eu conversava agora com um deputado federal do estado do Amapá. Ele me dizia assim, ó, Sanderson, lá no Amapá, 95% da população ativa recebe algum tipo de Bolsa Família. Só 5% tem carteira de CTPS assinada. No Nordeste, muitos estados do Nordeste tem mais gente recebendo algum tipo de Bolsa Família ou Bolsa Social do que trabalhando. E mais uma vez, repiso aqui, reforço, é óbvio que nós temos que ter programas sociais para defender as pessoas que num certo momento não conseguem estarem no campo de trabalho, estarem ativos, mas isso é excepcional. O melhor programa social é o emprego digno. Não vai ser outra matéria que saiu agora, né? Uma senhora que há 30 anos recebe Bolsa Família ou Bolsa, algum desses programas sociais, 30 anos. Vai estar se aposentando já. Quer dizer, não é assim que nós vamos construir uma grande nação. E a esquerda utiliza, então, e acaba sugando todas as energias da nação brasileira para sustentar sua próxima eleição. Eles não estão nem aí se a população vai ficar cativa, vai ficar escrava na mão deles. Em vez de se preocupar em aquecer a economia para, em vez de ganhar R$700 de Bolsa Família, ganhar 3 mil de salário, não. Só que se ganhar 3 mil de salário, o Lula já disse. O Lula disse com todas as letras. O cara começa a ganhar 2 salários mínimos e não quer votar mais em nós. Então, ter a coragem de chegar no Senado como eu tenho, e não é que eu vou fazer, eu já faço agora na Câmara dos Deputados, votando de forma responsável todas as ações que chegam lá nas comissões ou no plenário, chegar e fazer um freio de arrumação e arrumar a casa. Por que 40 ministérios? Por que as estatais no governo Bolsonaro davam lucro e agora todas estão no prego? Todas. Não tem uma que esteja no azul. Todas estão no vermelho. Então, estabelecer regras, e isso eu tenho já desenhado, estabelecer regras claras que não dê margem para a Suprema Corte Brasileira, capacho da esquerda, ir lá e desfazer. Não, fizemos uma reforma trabalhista e eles a todo pano, lá no STF, estão ali desfazendo a reforma trabalhista, né? Vai lá o STF e diz, não, agora consumo de droga está liberado. Agora o aborto está liberado. Agora cada trabalhador vai trabalhar tantas horas, mesmo que a lei não diga.
né? Então, tem que ter coragem. Não pode ter rabo preso, porque chegando lá com o rabo preso não vai fazer nada. E se nós conseguirmos enxugar, respondendo a tua pergunta, Thalita, enxugar essa gastança toda, uma gastança desenfreada, nós vamos ter recursos para protegermos nossas fronteiras com segurança pública digna. As fronteiras estão todas abertas. Os fuzis, as drogas que entram, não entram de helicóptero, não caem de paraquedas, elas entram pelas fronteiras abertas. Todas as nossas fronteiras estão abertas, desguarnecidas. Isso é premeditado, é proposital. Agora, para fechá-las, precisa ter recursos, precisa ter dinheiro. E para fazer sobrar dinheiro, sem alijar esse dinheiro para a segurança pública, sem alijar saúde e educação, que tem prisões condicionais, nós precisamos ter gestores com capacidade de olhar o que é prioritário hoje para o Brasil. As prioridades são quais? Segurança pública, saúde e educação. Essas são as 3 prioridades. Todo o resto pode ser ou entregue de forma responsável e séria à iniciativa privada, e aí sim, né, priorizando apenas os 3 serviços essenciais, em especial, na minha visão, a segurança pública, porque sem segurança tu não tem educação, nem saúde, nem nada, né? Um país entregue ao narcotráfico, por exemplo, é um país que não tem o menor futuro. Vejam os países aí, ó, né? Venezuela, Bolívia, Colômbia, ricos em termos naturais, tanto quanto o Brasil, mas que não conseguem sair da linha da pobreza, porque sempre aquele circuito negativo de corrupção, porque o narcotráfico traz muita corrupção, compra de políticos, compra de governantes, compra do judiciário, compra de todo mundo, compra de autoridades, né? Então, coragem, determinação para fazer o que tem que ser feito. É difícil, vai dar desgaste, tem que fazer. Inclusive, estabelecer aí, quem sabe, né, novas regras de permanência dos agentes públicos. Limitar, talvez, o Senado da República, 2 mandatos. Deputado federal, 4 mandatos. Sem reeleição para o presidente, pode até aumentar de 4 para 5 anos, mas sem reeleição. Isso nós teríamos maiores condições e mais possibilidades de evitarmos que bandidos disfarçados de agentes públicos tomem de assalto o país como tomaram. Então aí, né, mandando e desmandando há mais de 100 anos no Brasil, infelizmente. Estamos nesse sábado pelo Grupo Séries de Comunicação com o programa Bom Dia Amigos, 4 de abril de 2026, com o oferecimento de Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Fokin, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Rádio Séries 1440, Positiva 90.9, Positiva de Carazinho 100.3, Rádio CBS 93.1 de Ibirubá e Rádio Estúdio 101.3 de Itapera. São 11h03, nós vamos para o final. E a minha pergunta, para fechar, Sanderson, você é o que tem menos rejeição dos possíveis e futuros candidatos a senador. Mas também a pergunta é, você também não é conhecido nos grandes centros. Como fazer para que você chegue ao Congresso Nacional, esteja entre as 2 vagas do Senado Federal? Gilson, talvez a rejeição baixa tenha a ver também com essa questão do conhecimento, né? Eu sou o único nome novo na política gaúcha que concorre ao Senado, né? O Gigoto, eu era criança, ele já era da política, já foi governador, então todo mundo conhece. Manuela Dávila tá aí há mais de 20 anos também, mamando na teta, já foi até candidata a vice-presidente do Brasil. Paulo Pimenta, sei lá quantos anos, tá uns 40 anos aí já, né? Então, é natural que, por não ser o nome conhecido, porque sou o único nome novo na política gaúcha concorrendo ao Senado, né? É natural. Agora, aqueles que
tem a possibilidade de conhecer quem eu sou, de onde eu venho, do que eu me alimento, quais são os meus ideais, quais são os meus projetos, para onde eu quero ir, muitos deles, me conhecendo, têm condições, sim, de fazer a opção pelo meu nome. Nós vamos ter toda uma campanha pela frente, tem tempo de TV e rádio, né? Temos uma coligação forte que está fechada conosco, com 5 partidos, hoje é o PL, PP, Progressistas, Novo e Podemos. Temos uma candidatura forte, muito competitiva ao governo do estado, com o Zuco. Tem um parceiro ao Senado Federal, que é Marcel Van Hatten, um deputado federal digno, guri correto, que nos orgulha muito de andarmos juntos lá em Brasília, e se Deus quiser estaremos nós dois no Senado Federal. Então, sei das dificuldades. Se eu quisesse permanecer na política, ficaria mais 2, 3 mandatos como deputado federal. Eu poderia, a minha chance de reeleição para um 3º mandato era bem encaminhada. Mas recebi o desafio, aceitei de plano, na hora eu já aceitei, de não, nós precisamos entregar um Brasil melhor. E precisamos ter, modéstia à parte, gente com o meu perfil no Senado Federal. Por isso eu aceitei, eu sei que é difícil, mas não é possível, nas mãos da sua excelência, o povo gaúcho. Chegamos na reta final de mais um Bom Dia Amigos, sempre muito bom escutar o grande amigo e deputado federal Biratã Sanderson, pré-candidato ao Senado, e inclusive num sábado muito especial, né, que antecede a semana de aniversário da Rádio Séries, que completa 50 anos no dia 9, e junto com a Rádio Séries, a Tailine, que está completando a maioridade neste dia 9 também de abril. Festa então aqui na Dupla. Festa lá na Série. Ô Sanderson, você fica convidado para voltar no programa mais vezes, mas eu deixo a palavra final para você fazer a tua conclusão, já pelo adiantado da hora, mas agradecendo demais por você participar, dar esses minutos nesse sábado da manhã, para os nossos ouvintes conhecê-lo um pouco melhor. Quem o conhece sabe da forma que você trabalha, da retidão, e eu tenho orgulho de ser seu amigo também. Opa, recíproca verdadeira, meu amigo Gilson, parabéns a vocês, parabéns pelos 50 anos de Rádio Séries. Vai ter festa aí, Thalita? Vai ter que ter, e diz que é tudo por conta da Tailine, viu, Sanderson? Tá convidado. Oh, muito bom. Parabéns a vocês. Onde eu estiver, né? Seja na Câmara, seja no Senado, seja em Porto Alegre, na minha cidade, domicílio eleitoral é Santo Ângelo, minha mãe mora ali toda a vida, estarei sempre disposto a construir um Brasil melhor. Temos todas as condições. O Brasil é o país mais rico do mundo. Agora, temos que achar maneiras de tirar esses patifes que estão aí disfarçados de líderes, eu tenho condições de apontar as saídas para o Brasil, quando não são saídas mirabolantes, são saídas fáceis. Primeiro, é só não roubar e colocar gestores dignos, não gente que vai lá para mamar em teta, ou para obedecer partido político, ou para obedecer os caprichos do presidente da República, que nós vamos fazer um Brasil melhor, um Brasil gigantesco, né? Então, Gilson, muito obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns por toda a sua trajetória, né? Que não dá um livro, dá um filme, né, Thalita? A vida do Gilson é um filme daqueles para estrelar, né, mundialmente. E onde eu estiver, como eu disse, sempre à disposição de vocês. Um beijo no coração, meu irmão. Chegamos na reta final de mais um Bom Dia Amigos, agradecendo imensamente o carinho da sua audiência, reiterando que no próximo sábado estaremos de volta a partir das 10 horas e destacando sempre a presença dos nossos patrocinadores. Sicredi, Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Metalúrgica Metaura, Foquim de Panambi, WK Soluções em Automoldagem e BH, a nossa grande empresa de biodiesel aqui e etanol aqui da região. Um abraço especial então a você que esteve conosco toda essa manhã, repito, um abraço especial para o Sanderson, pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul pelo Partido Liberal, PL, e a gente sai daqui com esperança,
porque estamos necessitando de pessoas verdadeiras. E você que está nos ouvindo pode ajudar a mudar isso. Um grande beijo a todos vocês. Voltaremos no próximo sábado com mais um Bom Dia, Amigos. Um abraço especial e tchau! O Grupo Séries de Comunicação apresentou Bom Dia, Amigos, um programa de amigos para amigos. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grafel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry.